Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o futuro da Previdência Social no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Guilherme Delgado, economista, especialista em Previdência, coordenou a área de Previdência do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e também assessorou a Comissão Justiça e Paz da CNBB. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Eu notei em alguns textos, em algumas conferências que já tive a oportunidade de ver do senhor, doutor Guilherme, que o senhor procura demarcar uma discussão, especialmente do discurso da mídia, em torno do problema previdenciário. Às vezes é muito alarmista, estamos à beira de um precipício, mas o senhor também demarcou aquela situação em que não se consegue diferenciar, certos casos em que a subvenção feita na forma de uma desoneração para a patronal é totalmente aceita e exaltada. É um discurso editorial, ideológico, digamos assim. Da mesma forma, um outro discurso que taxa de impossível outras formas, o senhor falava de subvenção para os setores mais frágeis e excluídos da sociedade para que eles ingressassem ao regime previdenciário. Podia falar sobre esse tema que é mais jornalístico, mas como é a sua área previdenciária? Olha, esse é um tema muito, muito interessante. Veja só, nós tivemos recentemente aprovado pelo Congresso o Fundo de Previdência, FUNPRESP, dos servidores, e foi apresentado pela mídia com uma solução ao déficit da Previdência, que é o oposto. É exatamente o oposto. Por quê? Porque você tem aquele percentual de contribuição que o servidor encaminhava para o Tesouro, para socorrer a Previdência, ele é desviado para um fundo privado, que vai capitalizar a longo prazo, que vai se somar à contribuição do próprio trabalhador. Então, a União, no caso os estados e os trabalhadores, desviam as suas contribuições que faziam para o setor público para um fundo privado que vai ser capitalizado de acordo com o seu rendimento. No longo prazo de 30 anos, eles vão oferecer benefícios. Mas até 30 anos, você tem fuga de recursos do sistema. Nenhuma mídia tratou essa questão como uma questão de desfinanciamento da Previdência. Né? A solução é que nós vamos ter há 30 anos para frente. Bom, daqui a 30 anos, quem me garante que a capitalização desse fundo vai gerar os recursos que estão sendo retirados do sistema para, digamos assim, socorrer esses futuros beneficiários? Todo o sistema de capitalização depende da dinâmica dos mercados. A dinâmica dos mercados, na economia capitalista, é sujeita a ciclos e crises. Numa crise, o seu fundo de reserva pode virar pó, né? Mas isso não foi tratado em lugar nenhum. Agora, o rombo da Previdência, o déficit da Previdência, quando você associa pagamentos tributários, que nem são rombo, nem são déficit, para segurados que não têm capacidade contributiva e, portanto, recebem uma subvenção legal, isso é tratado de forma totalmente desigual. E, às vezes, até com a cumplicidade do governo. O governo Lula, né, teve uma época, depois eles voltaram atrás, em que o secretário de Previdência, ele ia todo mês à mídia fazer o discurso do déficit da Previdência. Bom, como fazer o discurso do déficit da Previdência? Se a Previdência ela é financiada por tributos e por contribuições, os tributos estão previstos no orçamento, não tem déficit nenhum. Déficit é quando você emite dívida pública para socorrer o sistema. Mas o déficit da Previdência foi tanto. Mas não é déficit da Previdência os recursos que foram retirados para o FUNPRESP. Nem é déficit da Previdência os recursos que vão para a contribuição patronal. Então é uma maneira desequilibrada de informar a opinião pública que é um desserviço, né? Portanto, eu falo isso porque não depende da mídia. Eu posso falar isso aí. Mas também, em compensação, eu só sou demandado
na mídia pública ou nos jornais de circulação restrita, mas para mim isso está bom, não estou preocupado. Desde o início aqui da nossa conversa, o senhor tem destacado a questão do fundo. Sim. Um fundo previdenciário para cobrir essas necessidades ocasionais e necessidades futuras. De onde viriam os recursos para esse fundo? Quer dizer, nós não temos ele ainda, então não existe fonte. Mas quais seriam as alternativas? Porque um fundo, necessariamente, ele tem que ser suprido de recursos que existem em algum lugar. Né? E nós sabemos que hoje existem recursos do Tesouro. Faríamos um fundo com recursos do Tesouro ou com outros recursos? Quais são as alternativas? Olha, aí nós precisaríamos ver um pouco a engenharia financeira do Estado e a forma como ela funciona. Eu vou dar só 2 exemplos de como a discussão poderia ter se encaminhado, né? Na regulamentação do pré-sal, a inclusão do sistema previdenciário, se já tivesse essa discussão do fundo de reserva sido suscitada, ela era uma boa, digamos, uma boa providência. Até porque o sistema escandinavo de exploração de petróleo tem uma forte ligação com o rendimento do fundo de royalties que lá é extraído. Mas nós temos também, no Brasil, alguns outros fundos ligados ao trabalho e, de certa forma, indiretamente à Previdência, que poderiam ser objeto de uma discussão. Eu não estou aventando... Por exemplo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um fundo de garantia para um benefício tipo previdenciário, que é o seguro-desemprego, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador também é um fundo patrimonial do mundo do trabalho. A forma como esses fundos são hoje usados, basicamente para financiar sistema habitacional e outro basicamente ligado para financiar o BNDES, que é o FAT, é uma discussão que a gente tem que ver. Por que o FAT tem que ser um fundo Pode até ser um fundo aplicado pelo BNDES, mas nós precisaríamos ver se a destinação dele como um fundo vinculado a socorrer a médio e longo prazo o sistema previdenciário não fosse algo, digamos assim, a se pensar. É claro que eu estou levantando uma discussão que não tenho nenhuma tese específica. Simplesmente... Hipóteses, né? Estou levantando hipóteses. Nós temos, na engenharia financeira do Estado, nós já temos fundos constituídos, temos o fundo do pré-sal, que foi totalmente destinado à educação e um pedaço à saúde. E nós temos, por exemplo, toda uma regulamentação dos royalties da mineração, né, que estão em processo ainda de discussão. Essa é uma discussão que nós podemos... Bom, os royalties da mineração, porque royalty é renda fundiária, né, renda social, renda fundiária da mineração, renda fundiária do petróleo, etc. Você associar uma renda fundiária cujo domínio dos recursos é público a uma função pública de longo prazo é totalmente legítimo. Agora, claro que os interesses são contraditórios, porque certamente as mineradoras já têm um pacote de demandas. Né? Eu estou simplesmente levantando que esse assunto precisa ser discutido porque ele vai surgir na agenda pública com o discurso do rombo. Surgiu o rombo da Previdência. Agora, a despesa da Previdência está crescendo em termos reais a 8, 9, 10, 11, 12% ao ano. Isso no final da década. E é previsível que seja. Por quê? Porque nós temos esse processo de acumulação que vem vindo. E para isso, nós não podemos depender do orçamento do ano de 2020 e 2021, porque o orçamento não cresce 10, 12, 15% ao ano. Mas qual foi a argumentação lá na Constituinte, há 25 anos atrás, quando se aprovou
a criação de um fundo de reserva para a Previdência, muito embora ele não tenha sido regulamentado até hoje. Eu tenho a impressão que, eu não tenho certeza se esse artigo 250 foi do Constituinte ou já foi da emenda 20. Mas a ideia, eu acho que foi da emenda 20 até. Depois, então. A ideia é o seguinte, tem uma expressão, às vezes os conservadores usam, a Previdência Social não cabe no orçamento. De fato, se você olhar direitinho, a Previdência Social é uma estrutura que trabalha com ofertas e demandas cíclicas. Algumas previsíveis, outras cíclicas. Quando você tem um sistema que passa por processos como esse que eu mencionei, no momento da demanda, do fluxo de demanda cíclica, você tem que provisionar recursos extra-orçamentários. Né? Recursos de quando eu falo fundo de reserva, não é um fundo parado. É um fundo de recursos aplicado, gerando rendimentos, e que você, provavelmente, num determinado momento, você vai usar 5, 10, 15, 20% desse fundo para pagar benefícios. E o restante 80, 85, 90% do regime de repartição. Né? O que você não pode é ter um sistema previdenciário do tamanho que o Brasil começa a ter, totalmente dependendo do orçamento do ano. Né? Então, é essa a ideia que... num certo sentido, foi criado um fundo agora com a discussão do pré-sal, porque além do fundo social que vai ser investido em educação e saúde, tem o fundo soberano, que é essa lógica, né? Um fundo que o governo vai usar em aplicações, inclusive fora do país, para socorrer o país em alguma necessidade. Ele não tem uma destinação específica. Ele não é para a Previdência, mas seguiria a lógica disso que o senhor está colocando. O fundo soberano, que é a aplicação da reserva brasileira, poderia estar vinculado... Ou uma parte dele? Uma parte dele nessa discussão do fundo de reserva do regime geral. Mas hoje está com muito baixa rentabilidade, né? Porque a taxa de juros internacional... Mas de qualquer maneira ele é um fundo que tende a crescer com o pré-sal, né? O senhor acha que a falta dessa discussão ela revela uma certa leniência com a questão previdenciária, um descuido ou uma falta de visão, de planejamento, de avaliação? O que isso revela? Isso revela duas coisas. O nosso sistema político é extremamente imediatista. Trata questões de caráter de longo prazo, de caráter estrutural, como questões imediatas. Trata o sistema previdenciário como um problema de conjuntura, trata a questão do petróleo como um problema de conjuntura, trata a questão da saúde como um problema de conjuntura. E nós temos dificuldades para levantar discussões estratégicas e tornar essas discussões, digamos assim, populares, por exemplo. As pessoas, mesmo as pessoas que reconhecem que o assunto é importante, não acham que mereça ser tratado imediatamente, porque é uma questão de médio prazo. Mas ele é um médio prazo que, se não for tratado agora, ele vira um problema daqui a pouco, né? Aliás, eu acho que a cultura brasileira é imediatista, ou seja, todo mundo acha que o importante é aquilo que é visível, que gera um holofote, que gera uma mídia imediata, digamos, uma reportagem sensacional, mas não está pensando na perspectiva intergeracional, na perspectiva da construção da cidadania, da construção da nação, né? Que é uma discussão que nós precisamos ter, né? Essa era uma pergunta que eu também queria fazer, no sentido da temporalidade, porque o senhor argumenta aqui nesse texto que, digamos, aquela pressão que vai surgir, colocada a médio prazo, mas é o médio prazo que já está logo ali, na virada dessa década, né? Então nós estamos em 2013, 20. Quer dizer, isso é nada, é um sopro na vida, como diz o tango, né? Aquele tango. E um fundo de reserva você forma antes. Você não vai formar um fundo de reserva quando você tiver o problema. Agora veja, dessas experiências conhecidas, o senhor citou aí a da Noruega, né? Da Escandinávia, Noruega, que pegou do petróleo e sustentou o fundo previdenciário. O Canadá tem algo parecido também. Que outras poderia...
teria alguma com um país com fisionomia mais próxima do Brasil, né, socialmente falando, socioeconomicamente falando, que pudesse servir de parâmetro para a gente? Não? Países... A Noruega não assim, tem essa pressão que nós... Né? Eu não tenho, riquíssimo em petróleo. Eu não tenho essa informação. Eu preciso pesquisar um pouco isso. Porque esses países, Canadá, Noruega, eles não têm a nossa pressão social, não tem, sobretudo, a falta de investimentos durante décadas que esse país teve, né, assim, o passivo social que nós temos. Né? Uma taxa de natalidade tranquila. Também. Porque são países já consolidados, em que o sistema de previdência, o sistema de seguridade social desses países, ele é maduro de 50 anos. Né? Por exemplo, a previdência social europeia, a política social europeia do pós-guerra, ela universaliza o sistema previdenciário até os anos 50, 60. Então, os problemas que eles têm lá, hoje em dia, são muito mais problemas de natureza estritamente demográfica. Não tem problemas de boom de inclusão, né, como nós tivemos aqui. Portanto, provavelmente a maneira de socorrer essas estruturas de política social é uma maneira que combina regime de repartição, portanto, regime de repartição ativos pagam inativos, e numa pequena proporção você tem fundos de reserva. Todos esses sistemas têm fundo de reserva. Né? Porque o fundo de reserva, o próprio INSS já teve fundo de reserva. Brasília foi construído com fundo de reserva do sistema de INPS. Para montar a Petrobras também se utilizou. Exatamente. Muito. O sistema previdenciário, no início, ele é um sistema superavitário e ele tem que aplicar suas reservas financeiramente para socorrer. O que nós estamos tendo é outra coisa. Depois de exaurido todo o fundo de reserva precedente e entrar em independência tributária, etc., nós ingressamos nos anos 2000 num ciclo previdenciário novo. Você tem que ver o ciclo previdenciário. Dos anos 80 para os anos 2000, você tem uma forte desfiliação previdenciária. Desfiliação fortíssima. Dos anos 2000 para os anos 2010, você tem uma forte refiliação e expansão previdenciária. Então, esse movimento de expansão, ele está a clamar agora por a reconstrução do fundo de reserva dentro do regime de repartição. É preciso, portanto, pensar no futuro. Pensar no futuro breve. Já está logo ali, né? Bom, eu queria agradecer, nós estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje, agradecer a vocês de casa que nos acompanharam. Muito obrigado pela sua audiência, aguardamos suas dicas, sugestões, críticas, por que não? Elas podem ser enviadas aí para esse endereço que vai aparecer na sua telinha, pelo qual também você pode baixar, fazer cópia deste programa, Agenda Econômica, ou de outros programas da TV Senado. É o www.senado.leg.br/TV. Queríamos agradecer a presença aqui conosco do Dr. Guilherme Delgado. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxe. As portas estão sempre abertas aqui. E agradecer também a participação do meu colega, o jornalista Ronaldo Martins. Muito obrigado a vocês de casa. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.